se transmitem por hereditariedade aos seus descendentes. As variações ocorridas nos indivíduos de uma determinada linhagem originam-se das alterações aleatórias sucedidas nos genes cromossômicos das células geminativas. Quando tais variações resultam em qualidades favoráveis à sobrevivência do mutante, tais caracteres novos tendem a manter-se ao longo dos seus descendentes, até que alterações genéticas ao acaso se efetuem novamente no decorrer das gerações posteriores. O mesmo processo de seleção dos mais aptos tende a vigorar sempre. Desse modo, as espécies vão sofrendo modificações, criando novas qualidades cada vez mais favoráveis e funcionais, seguindo um processo de evolução contínuo, bem como paulatina adaptação às condições do meio em que vivem. Durante muitos anos, certas raças de cães vieram sofrendo corte da cauda quando novinhos. Pois bem, seus descendentes nascem sempre com a cauda normal, sem atrofia ou outro sinal qualquer. Esse é um exemplo de que os caracteres e alterações fisiológicas adquiridos durante a existência de uma dada espécie não são transmissíveis por hereditariedade aos seus descendentes. Entretanto, se determinados indivíduos sofrem, por exemplo, uma exposição demorada a radiações de alta energia, podem ocorrer alterações nos genes cromossômicos de suas células sexuais. Nesse caso, poderá ocorrer, em seus descendentes, o aparecimento de caracteres novos, favoráveis ou desfavoráveis. Mas tais mutações serão imprevisíveis e não corresponderão a nenhuma modificação na forma e qualidade somática dos genitores. Quando se fala em memória genética, como explicação para os casos que sugerem reencarnação, como o que ora analisamos, deve entender-se que poderia ter havido uma transferência hereditária da experiência psíquica adquirida, dos genitores para os seus descendentes. No caso de Kilden Alexandre, por exemplo, será que as recordações dos momentos dramáticos vividos intensamente por Deimarine teriam sido transferidos geneticamente para o seu filho? Essa hipótese, conquanto possa parecer absurda por representar uma tentativa de revalidar a teoria de Lamarck, tem sido evocada, também, para substituir a da reencarnação. Os adeptos da explicação baseada na memória genética apoiam-se sobretudo na psicologia animal. A esse respeito, fizemos minuciosa análise, na obra de nossa autoria, Reencarnação no Brasil, Andrade, 1988, pp. 63 a 78. Indicamos essa fonte de informação para aqueles que se interessarem, mais de perto, pelo problema. Entretanto, achamos desnecessário repetir aqui os argumentos que usamos para refutar, simplesmente, a hipótese da memória genética, na forma em que se usa para explicar casos que aparentam reencarnação. Mesmo que a memória genética funcionasse para caracteres psíquicos adquiridos, tal hipótese não conseguiria explicar nenhum dos itens da tabela das primeiras recordações do paciente, e nem dos outros detalhes relevantes, de comportamento e lembranças do paciente, com exceção dos itens 8, 11, 16, 18 e 20. Portanto, consideramos totalmente desnecessário insistir nessa modalidade de explicação, por não servir, em absoluto, para o presente caso. Passemos, então, à hipótese seguinte. Incorporação mediúnica. Essa explicação poderia ser proposta por espiritualistas ou por parapsicólogos que já aceitam a existência e a comunicabilidade dos espíritos, porém que não admitem a reencarnação, de um modo geral, ou, particularmente, no presente caso de Kilden Alexandre. A hipótese da incorporação mediúnica poderia explicar vários itens das tabelas de recordações e de comportamento do paciente. Entretanto, exigiria que o fenômeno da incorporação, eventualmente ocorrido com Kilden, assumisse características inusitadas de possessão permanente e de ausência de sintomas de um transe dessas proporções. Temos uma longa experiência pessoal, cerca de 50 anos,
no trato com o fenômeno de incorporação mediúnica. De um modo geral, tal ocorrência vem acompanhada de alterações típicas na personalidade e postura do médium, que a tornam facilmente identificável. As descrições fornecidas por Demarini, a respeito dos episódios ocorridos com Kilden, quando ele mais se identificava com o falecido P. Jonathan, não caracterizam, de forma alguma, uma incorporação mediúnica. Mesmo nos momentos em que ele afirmava ser o padre e chamar-se Alexandre, percebe-se apenas o comportamento de uma criança na fase confusa de recordações reencarnatórias. Se fosse uma incorporação mediúnica, ele procederia como adulto e diria: eu sou P. Jonathan, e nada mais, além de manter-se sereno e sem manifestações de irritação. Ver itens 1 e 2 da tabela das primeiras recordações do paciente. O diálogo entre Kilden e Demarini, por ocasião do episódio do banho, item 3 da mesma tabela, é um diálogo perfeitamente típico entre uma criança em estado normal e sua mãe. O linguajar empregado por Kilden mostra claramente a forma que qualquer garoto de 3 anos empregaria, para explicar o fato ocorrido, naquelas condições e com o seu reduzido vocabulário disponível. De forma alguma, caracteriza a comunicação de um adulto incorporado em um médium. Ele teria se identificado como P. Jonathan e usado outra linguagem. Além disso, não iria empregar a expressão, quando eu era padre. E sim, quando eu morri e me chamava P. Jonathan, etc. etc. Se houvesse interesse da sua parte de se identificar e comunicar-se com Demarini, seria mais lógico que ele o fizesse, apresentando-se com sua real identidade, e não como uma criança, tratando-a, inclusive por mãe. A hipótese da incorporação mediúnica não explica, também, os demais itens da referida tabela das primeiras recordações do paciente. Quanto aos outros detalhes relevantes de comportamento e lembranças do paciente, seria necessário que ocorresse uma possessão permanente, por parte do espírito do P. Jonathan, no corpo de Kilden. Tal suposição não resiste à lógica mais elementar. Além disso, durante a visita que fizemos à família do paciente, tivemos a oportunidade de privar-nos longamente com o jovem Kilden. Pudemos então observá-lo demoradamente. Ele não revelou nenhum mínimo sinal de mediunidade e, muito menos, de ser um possesso em potencial. Mostrou-se um garoto vivo, inteligente e absolutamente normal. Não acreditamos que a hipótese da incorporação mediúnica se preste para explicar o caso de Kilden e Alexandre. Reencarnação. A crença na reencarnação exige que se admitam duas premissas. 1. A sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. 2. O retorno do espírito à vida corporal, através de um novo nascimento. A negação da primeira condição elimina a possibilidade de aceitação da segunda. Entretanto, pode ocorrer que se acredite na sobrevivência após a morte, sem crer-se na possibilidade de o espírito voltar à vida por meio de um novo nascimento aqui neste mundo. Nessas circunstâncias não há como demonstrar cientificamente a realidade da reencarnação, fundamentando-se apenas em princípios teóricos. A evidência de apoio à ideia da reencarnação deverá partir dos fatos. Desse modo, os papéis se invertem. A demonstração empírica da realidade da reencarnação servirá de apoio à crença na sobrevivência após a morte e, ipso facto, na do próprio renascimento do espírito. A crença na reencarnação é muito antiga e parece ter se originado, também, da observação e registro de casos bem comprovados de lembranças de vidas passadas, como o que estamos estudando nesta monografia. Atualmente, não são somente os casos de pessoas que se recordam espontaneamente de terem vivido em uma ou várias existências anteriores, que têm chamado a atenção dos investigadores. Alguns pesquisadores vêm tentando despertar em pacientes comuns tais recordações, usando técnicas diversas como o hipnotismo, a associação de ideias, os transes,
a meditação, as drogas, etc. Entre esses estudiosos da reencarnação distinguem-se duas categorias. 1. Os que usam a hipnose seguida de sugestões, no intuito de levar o paciente a regredir no tempo até ultrapassar a fase embrionária e atingir uma ou mais vidas anteriores. Visam apenas obter informações a respeito da reencarnação. Lorenz, 1948, Bernstein, 1956, Guidon, 1970 e 1973. 2. Psicoterapeutas que empregam o método da regressão às vidas passadas, objetivando obter a cura de certas doenças psicossomáticas, ou anomalias psíquicas. Atualmente, essa terapia encontra-se muito difundida. No mundo todo, contam-se as centenas os trabalhos publicados a respeito deste assunto. Fiore, 1981, Neteton e Schifrin, 1978, Pinchelli e outros, 1985, Wambach, 1981, Tendon, 1990, Weisendanger, 1994. Embora essas categorias de investigação tenham fornecido apreciável soma de evidências em apoio à crença na reencarnação, elas têm também sido objeto de críticas por parte de céticos, principalmente dos demais psicólogos e psiquiatras. Os mais radicais atribuem as alegadas recordações de vidas passadas às fantasias ou às rememorações de fatos vistos, lidos ou assistidos em filmes, novelas de TV etc., que ficaram sepultadas no inconsciente dos pacientes. Seriam o resultado da criatividade normal ou da criptomnésia. Sem embargo, de alguns casos comportarem explicações paralelas reducionistas, há aqueles que têm sido comprovados e, para os quais, a melhor explicação, por enquanto, seria a hipótese da reencarnação. Dentre as categorias de investigação de casos que sugerem renascimento, aquela que nos pareceu ser capaz de fornecer maior evidência de apoio à ideia da reencarnação é a que estuda os casos de recordações de vidas passadas manifestada em crianças de pouca idade. Um dos pioneiros neste tipo de investigação foi o professor Imendranath Banerjee, 1931 a 1985. Quando o conhecemos pessoalmente em 1970, o professor Banerjee já havia coletado cerca de 600 casos de crianças portadoras de recordações de vidas passadas. Banerjee, 1964, 1965, 1974, 1979, 1980, 1986. Atualmente, o maior investigador de casos de reencarnação dessa categoria é o professor Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, em Charlottesville. O Dr. Ian Stevenson é médico psiquiatra e professor aposentado da Cátedra Carlson de Psiquiatria da Faculdade de Medicina daquela universidade. Ele iniciou suas pesquisas em 1961, quando viajou para a Índia a fim de estudar casos que sugerem reencarnação ocorridos naquele país. Daquele ano até agora, o Dr. Stevenson estendeu suas investigações aos casos de mesma categoria ocorridos em diversos outros países além da Índia, inclusive aqui no Brasil. Atualmente, sua enorme coleção desses casos sobe a mais de 2.500. Esse cientista tem várias obras publicadas contendo os relatos de semelhantes ocorrências, minuciosamente analisados. Stevenson, 1966, 1974, 1975, milésima nongentésima septuagésima sétima, 1980, 1983, 1987. O Dr. Ian Stevenson goza, atualmente, de grande respeito no meio científico.
A prova desse fato é a receptividade que seus trabalhos têm tido da parte de alguns periódicos de reconhecido prestígio como o Jornal of Nervous and Mental Disease. Stevenson, 1977b. Por esses poucos exemplos, vê-se que a hipótese da reencarnação não é um mero dogma religioso e nem ideia gratuita, nascida de suposições sem fundamento, arbitrariamente inventadas para tentar explicar fatos enigmáticos. A reencarnação já era conhecida até entre os egípcios e outros povos antiquíssimos. Pitágoras, 570 a 496 a.C., trouxe essa ideia do Egito para a Grécia. Muller, 1970, pp. 20 a 23. Isto posto, vamos passar à avaliação dos resultados, pela aplicação da hipótese da reencarnação como explicação para o caso que ora analisamos. Admitindo-se que Kilden seja a reencarnação do P. Jonathan, todos os itens da tabela das primeiras recordações do paciente, bem como todos os itens dos outros detalhes relevantes de comportamento e lembranças do paciente ficariam plenamente justificados. Vale acrescentar que até certos detalhes mínimos, como os seguintes, seriam esclarecidos. 1. O período de intermissão, de 7 anos 11 meses e 24 dias, entre a morte do P. Jonathan e o nascimento de Kilden está dentro da média estatística das crianças que trazem recordações de vidas anteriores, aqui no Brasil e no mundo. Goldstein, 1991. 2. Certos episódios ocorridos mesmo após o desaparecimento das lembranças e concernentes ao comportamento de Kilden, são perfeitamente explicáveis, por exemplo, a. Suas tendências religiosas, b. O item 19 dos outros detalhes relevantes de comportamento e lembranças do paciente, no qual ele descreve uma experiência de EQM3, alterações nos hábitos alimentares de Demarine e Waterloo durante a gravidez, comparáveis com os do P. Jonathan, ver pergunta número 5 dos excertos do questionário. Em uma releitura da análise das evidências, capítulo 2. Considerando a validade da hipótese reencarnacionista, o leitor perceberá nitidamente a compatibilidade dessa posição com a natureza dos fatos ocorridos. Em suma, a hipótese da reencarnação é a que, até agora, melhor se apresentou como completa elucidação para todos os pormenores deste caso. Salvo eventuais outras explicações mais adequadas, a hipótese da reencarnação é ainda a que melhor se adapta como justificativa para os detalhes do caso de Kilden e Jonathan. Há, pois, fortes evidências de que Kilden seja a reencarnação do P. Jonathan. Capítulo 4. Epílogo. Para J. De repente, partiste. De repente, disseste adeus, e a matéria bruta te transformou. De repente, foste adormecendo, um caos te envolvendo e tudo se acabou. De repente. Tão de repente, que nem acreditei. Mas, a vida é feita de repentes e nossos sonhos ficam dependurados, vendo os corpos queridos sendo, um dia, ceifados. Não. Teu corpo não me disse adeus. Porém, tua alma, até mim, voou, me chamou e sorriu. E disse-me que tudo cessou. Que nova vida floriu. Sem compreender o esplendor da eternidade, chorei tanto. Quantas vidas inúteis. Logo tu, a morte levou ao pó. Mas, da rosa e a mansão, a mim, estendeste a mão e, resplandecente, pude ver-te. Não mais o sofrimento. Não mais a pobreza, nem a dor pelas dores do mundo. Disseste-me que estás bem e que um dia, para a eterna alegria irei também. Marine Waterloo. Uma explicação. O leitor poderá estranhar o epílogo escolhido para encerrar o presente trabalho. Tratando-se de uma monografia que pretende ser sistematicamente científica, a rigor deveria terminar no final do 3 capítulo, anterior a este, ou ter o estilo frio e formal de uma conclusão racional e objetiva.
Sem dúvida, este trabalho, como os demais já divulgados por nós acerca de casos que sugerem reencarnação, obedeceu ao mesmo critério ético de rigorosa seriedade e imparcialidade aplicado aos que o precederam e foram já divulgados. Entretanto, o presente caso contém, além de seu aspecto puramente científico, uma componente de natureza sentimental, dramática e profundamente humana. Nele estão envolvidas duas criaturas ligadas por fortes laços de mútua afeição. Uma vez evidenciada a realidade da reencarnação, pelo menos no caso que ora estudamos, parece-nos ressaltar, com inusitada clareza, a perenidade dos sentimentos que intervêm nas relações humanas. E, como pode facilmente observar-se, o principal ingrediente da complexa composição daquilo que se entenderia pela palavra karma. Se substituirmos os laços do amor pelos grilhões do ódio, iremos compreender melhor o mecanismo de grande parte dos dramas existenciais dos grupos humanos, das tragédias sociais e, talvez, das hecatombes bélicas que há milênios flagelam as criaturas deste agitado planeta Terra. Temos suficiente experiência no trato com o establishment científico, para calcular o risco que corremos de invalidar o presente trabalho, ou de reduzir-lhe o valor e credibilidade, pelo simples fato de destacar-lhe esse aspecto. Sabemos, sobejamente, que uma obra que aspira a ser rigorosamente científica deve ser, por seu turno, fria e imparcial, além de absolutamente consentânea com os fatos e com o sistema. Qualquer deslize ou descuido na forma de apresentá-la poderá decretar-lhe a pena máxima da desmoralização. Entretanto, acreditamos ser também justificável tratarmos deste particular, no presente caso. Entre linhas das inúmeras cartas recebidas de Demarine Waterloo, bem como das respostas ao questionário a ela submetido, nota-se um fato interessante digno de reflexão, apesar de estar convencida de que seu filho Kilden é a reencarnação do Pi. Jonathan, emocionalmente ela mantém dois tipos de afeição voltados a duas personalidades. Demarine ama maternalmente ao Kilden, como naturalmente uma boa mãe ama seu filho. Entretanto, ela ainda conserva a profunda afeição que voltava ao Pi. Jonathan, dele sentindo imensa saudade. Como explicar essa dicotomia sentimental? Esse fato ensina-nos que há uma diferença real, embora formal, entre as personalidades manifestadas por um mesmo espírito em suas sucessivas encarnações. Dissemos formal, no sentido das causas que originam os seres. Lembramos aqui as quatro categorias definidas por Aristóteles: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. É a forma e não a substância, aquilo que, em nós, produz a imediata noção de diferença entre as personalidades assumidas por um mesmo espírito em suas diversas encarnações. Por isso, podemos amar de maneiras diferentes a um mesmo espírito, dependendo das personalidades por ele manifestadas quando encarnado. Essa, talvez, a razão da dualidade de sentimentos apresentada por Demarine Waterloo, relativamente ao Pi. Jonathan e Kilden. O nosso espírito é uma individualidade que passa de encarnação a encarnação, enriquecendo paulatinamente o seu cabedal de informação e experiência. Cada vida é uma lição aprendida, é também um passo a mais, dado em direção à sua libertação da necessidade de retornar ao Sansara, círculo vicioso das reencarnações sucessivas. Por conseguinte, a individualidade também se modifica e, geralmente, se aprimora, evolui. Pode, também, estacionar e até regredir moralmente, mas é raro. Quando não orientado por forças superiores, a tendência do espírito é retornar ao mesmo grupo de individualidades afins. Nesse caso, o grupo vai prosseguindo em sua romagem pelo tempo e pelo espaço, entrelaçando as suas histórias, os seus dramas, os seus karmas, os ódios, as vinganças, os interesses, as afinidades,
As amizades e os amores constituem o objetivo de quase todas as reencarnações. É a causa final que atrai os espíritos para a experiência de um novo nascimento. Neste ponto, lembramo-nos das palavras de Buda: que pensais vós, ó discípulos, o que seja maior, as águas do vasto oceano ou as lágrimas que tendes vertido enquanto errais nesta longa peregrinação, precipitando-vos de novos nascimentos a novas mortes, unidos a quem odiais, separados de quem amais. Samyutta Nikaya. Parece-nos que o caso que ora estudamos é apenas um detalhe mínimo de um drama muito mais vasto, a ponta de um iceberg. Vamos repetir uma passagem do relatório de Demarine Waterloo. A noite é alta, e sob a janela, podia-se observar a lua no céu límpido. As estrelas, tão distantes, banhadas em luar, não eram tão belas quanto as folhas das palmeiras perto do dormitório. O gramado do pátio parecia cintilar e, no silêncio noturno, cortado apenas pelo ressonar das minhas colegas, meus dedos começaram a se engrossar, os braços e o corpo. A respiração cortada, quase que de minuto em minuto, por uma ânsia estranha que parecia a morte. Sentei-me no leito e deitei-me em seguida. Tentei respirar fundo, voltada para a janela, todavia, uma fraqueza nos joelhos e nos braços deixou-me quase paralisada. Abri a boca, querendo engolir a maior quantidade de oxigênio possível. Tudo em vão. Aquele mal não era novidade para mim, porém a cada vez que acontecia, deixava-me mais apavorada. Durante os minutos que durava esse fenômeno bizarro, um luar diferente invadia minha memória. Um casarão, como se fosse um palácio opulento, esboçava a cena em um quarto luxuoso, porém sem mostrar muitos detalhes. Nesse quarto uma cena repugnante que eu não conseguia entender, que, todavia, era obrigado a aceitar, e um homem muito branco, esquisito, parecendo anormal. Tais cenas não se passavam nitidamente, obrigando-me a torturar minha memória, no intuito de descobrir alguma passagem semelhante na minha infância, ou em alguma leitura qualquer, feita por mim. Não era leitura nem coisa de infância, eu era adulta, dona daquele quarto luxuoso, figura principal naquela claridade absoluta. Era algo real, vivido por mim e que a memória não dava conta de alcançar totalmente. Em carta posterior a nós endereçada, Demarine relatou com mais minúcias tais experiências de aparente recordação de cenas presenciadas em supostas existências anteriores. Eis um pequeno trecho dessa carta escrita dia 19 de junho de 1994. Gostaria muito de ter um conhecimento do meu passado. Sinto que tenho algumas pontinhas que, se fossem puxadas, dariam para elucidar muitas coisas. Creio também que sou um espírito muito antigo, que já passei milhares de vezes por este planeta e me desenvolvi pouco. É óbvio que, se a reencarnação é uma lei da natureza, como parece realmente ser, todos os seres viventes, especialmente os da nossa espécie, já devem ter renascido inúmeras vezes. Mas há pessoas que têm, em maior grau, essa sensação de ter vivido anteriormente. Algumas recordam-se melhor do que outras. Não obstante, há aquelas para as quais semelhantes recordações jamais desafloraram a imaginação. Seriam, as referidas recordações de vidas passadas, uma espécie de fantasia. Acreditamos que a maioria seja mesmo produto de criações mentais, desejos reprimidos que se liberam por meio desse tipo de devaneio, influência da moda. Hoje em dia fala-se muito a respeito desses assuntos. Porém, há casos que sugerem a realidade de um novo nascimento, como este de Kilden e Jonathan. O Dr. Ian Stevenson e o professor Imendranath Banerjee chegaram a detectar milhares de exemplares dessa natureza de ocorrência. E como explicar-se o sucesso de algumas curas realizadas por meio da regressão a vidas passadas? Seria o amor, como a primavera. Qual a causa, ou causas,
capaz de facilitar as recordações de presumíveis vidas anteriores. Seriam os dramas violentos, os sofrimentos, as tragédias, os romances de amor. No caso Kilden e Jonathan que acabamos de estudar, parece que uma afeição pura e intensa pode ocasionar o retorno do espírito à carne, em busca do objeto de seu amor. Se tal fato for uma regra geral, as criaturas que se amam sinceramente e que se viram bruscamente separadas pela morte do parceiro não devem desesperar-se. Assim os pais que perderam os filhos, a esposa que perdeu o marido, os namorados separados pela morte de um dos companheiros, enfim, todos os que choram de saudade dos entes queridos que se foram para o além devem enxugar suas lágrimas. Eles não desapareceram para sempre, pois é muita evidência de que o amor é como a primavera, ambos sempre retornam. Fim.